Olá, meu amigo e minha amiga. Muita gente boa de coração aqui no Brasil acreditava que com o afastamento da esfera de poder pelo processo eleitoral de 2022 de uma gente tão criminosa e insana, que nós estaríamos protegidos, resguardados deles praticarem novos males, até porque muitas lições foram aprendidas ou deveriam ter sido aprendidas no período que nós tivemos aqui a pandemia no nosso país. Mas, infelizmente, nós estamos agora diante de uma nova tragédia de proporções absolutamente desconhecidas aqui no Brasil, que está atingindo todo o estado do Rio Grande do Sul e, reflexamente, a todos nós, emocionalmente a todos nós, enfim. Eles voltaram, eles estão fora de poder, ou do poder, mas eles estão nas redes sociais contaminando, dificultando, criando mais tragédias sobre as tragédias. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, alguns comportamentos e vamos também ajudar a desmascarar alguma dessas criaturas diante dos males que eles estão praticando, num dia em que o pastor dessa gente, né, pelo menos o mentor político do bolsonarismo, né, o principal deles, veio à tona para falar de censura. Ou seja, ele, com certo retardo, né, despertou do show da Madonna e agora está tentando atingir a cantora, né, a artista, mas numa fala absolutamente hipócrita que faz jus a tudo aquilo que ele faz no mundo da política, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, se você gostar, e também de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, muitas coisas acontecendo, inclusive pertinho do Rio Grande do Sul, coisas importantes que os grandes veículos de comunicação, pelo menos os que eu acompanho, né, não falaram absolutamente nada. A Argentina, desde a meia-noite, está em greve geral. Greve geral como há muito tempo os argentinos não vivenciavam, né? Tudo parado na Argentina, tudo parado. Porque lá eles estão com um psicopata de extrema-direita que está tentando destruir os direitos trabalhistas na Argentina, que, diga-se de passagem, eles são em menores proporções do que os direitos trabalhistas que nós brasileiros temos, né? Enfim, aplicando lá com a reforma que ele está encaminhando, que o Milei está encaminhando no Congresso Nacional, simplesmente para você, empresário, você pode ter até 5 empregados na sua empresa sem registro nenhum. E os que têm registrado, você tem 9 meses, né, de experiência. Se eles forem admitidos, aí você passa a pagar direitos trabalhistas, senão você não paga absolutamente nada. Direitos previdenciários sendo zerados, aposentados sendo destruídos, os professores, enfim. Então, essa greve geral mostra o modelo que está sendo implementado pela extrema-direita, diga-se de passagem, com muita repressão. Nunca se viu, depois da ditadura argentina, tanta repressão, tanta pressão em cima dos trabalhadores, em cima da sociedade, para que ela não se manifeste, né? Eles fizeram lá uma lei anti-piquete, né? Uma lei anti-greve, uma lei anti-manifestação, com um negócio pavoroso, né? Bom, então queria fazer esse registro. E as coisas lá a gente vai acompanhar de perto aqui, porque elas servem como espelho para coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e também de alertas para que a gente não desguarneça jamais do que essa gente da extrema-direita, junto com o grande poder econômico, o que eles podem fazer, né? Vamos lembrar que Milei tem o apoio integral da grande mídia na Argentina, então isso diz algumas coisas para a gente aqui. Bom, entrando aqui nos nossos assuntos domésticos. O inelegível, mais uma vez, gente, é um negócio impressionante. Ele está hospitalizado ainda, né? Está lá tentando se recuperar, né? A situação dele está meio estranha, para dizer o mínimo, né? E ele publicou um vídeo, aliás, uma postagem no Twitter, não para falar de alguma coisa do Rio Grande do Sul, não para prestar alguma solidariedade, para dar uma palavra de conforto, uma orientação, usar o poder que ele tem junto à extrema-direita para ajudar a construir alguma situação, né, alguma coisa positiva. Não. Pelo contrário, ele veio e publicou o seguinte: a problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como meio para atingir um fim.
Eu gostaria de saber o seguinte, se os gaúchos, eles estão achando que o que está acontecendo com eles é fruto de uma problematização do clima, né? Bom, aí segue ele aqui. Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem, ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial garantido aos líderes dessas repúblicas e a sua manutenção no poder sob o custo de escravizar ainda mais seu próprio povo. No final, quem paga por tudo isso é o contribuinte com aumento de impostos, desemprego e mais dependência ainda no Estado. Feito. Gente, é um negócio ridículo. Aí publica aqui uma coluna aqui da André Matais com o seguinte título. Principal órgão de governo Lula para clima teve apenas uma reunião. Bom, o que fez em relação a... Bom, é um órgão que foi constituído agora, no final de 2023, né? E que estabeleceu uma série de grupos de estudo, enfim, está começando agora. Porque no governo Bolsonaro não tinha absolutamente nada. Algum bolsonarista é capaz de dizer uma única coisa, uma mísera coisa que o governo Bolsonaro tenha feito a favor do clima ou com a preocupação climática? Então, é muito banditismo, é muita cara de pau, né? Os mentores dessa gente vinham com esse tipo de argumento aqui, que eu mostrei uma outra parte desse áudio aqui, mas hoje aqui tem uma outra parte aqui interessante que eu vou compartilhar com vocês. Acompanhe aqui um dos gurus dessa gente aí, o Olavo de Carvalho. Os mascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sob a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela emissão do Lord Christopher Monson, que foi reproduzida ali no vídeo Sem Máscara, né, anunciando claramente que a implantação desse imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial, porque não há imposto. Gente, então, no delírio dessa criatura, então, tudo estava conspirando para a criação de um governo mundial, né? E a gente via os bolsonaristas todos falando de bobagens, uma atrás das outras, atrás da outra, né? Coisas como essa aqui, que um dos ministros do Bolsonaro dizia. Então que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais, né? Porque quando a gente fala... E aí, gente, é muita ignorância. Ele veio falar de estação meteorológica, que tem estação meteorológica perto do asfalto, aí fica mais quente, a temperatura ali fica mais quente. Isso é uma padronagem internacional, não tem estação que fica perto de um lugar e fica mais quente do que a outra. O que se mede sempre é a temperatura relativa do ar. É muita patifaria, né? E aí o seguinte, a TV Globo, como vocês sabem, deslocou todo o aparato, a direção jornalística lá para o Rio Grande do Sul. E ontem aconteceu o seguinte, o William Bonner estava se preparando ali para entrar no ar e aí passou um bolsomínio e começou a agredir o William Bonner. Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que tá tudo seco, é bem fácil falar. Pode fazer a proteção que for, irmão. Esse espaço aqui é público. Entendeu? Bom, e aí é o seguinte, os jornalistas da Globo estão sendo hostilizados por todos os lados. No começo da cobertura não estava assim, mas a coisa engrossou. Isso diz algumas coisas, né? Porque a Globo está sofrendo reflexo justamente da insanidade que ela não combateu. Isso foi denunciado aqui pelo nosso portal durante todo esse período. O bolsonarismo ele sempre funcionou como uma correia auxiliar de transmissão desses pensamentos de grupos poderosos, grupos econômicos que tem ali na mídia os seus porta-vozes, né? A mídia como a sua voz principal. E agora eles estão vendo esse monstrengo mais de perto, né? Porque quando você está no estúdio, você está blindado, enfim, esse monstrengo fica apenas ali nas pontas, né, da empresa. Agora, quando você tem o editor-chefe do Jornal Nacional ali sendo hostilizado, ele está vendo ali o resultado de não ter ajudado a combater essa insanidade toda, porque, enfim, ela acabou sendo útil, né? Mas tem criaturas que têm uma utilidade duvidosa, né? Esse aqui é o pastor principal do bolsonarismo. E ele veio com agora é o seguinte, ele deve ter assistido o show da Madonna na encolha, né? E deve ser fã da Madonna, inclusive. Mas aí ele usa, né, o show da Madonna
de uma forma absolutamente absurda e contraditória a tudo aquilo que ele anda falando. Como, por exemplo, essa fala aqui. Estádio pago e transmissão por TV a cabo. Baixaria em lugar público com presença de criança e transmitido por TV aberta em nenhuma nação democrática do mundo. Vai fazer isso lá nos Estados Unidos para ver se o pessoal não sai preso? Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta. Classificação indicativa não é censura. E aí é o seguinte, ele, assim, espumando aqui com o show da Madonna, que foi em local público, que nos Estados Unidos, se tiver um show em local público, vai ser preso. Que história é essa? Então ele está querendo censurar, né? A liberdade de expressão dele é só liberdade para praticar golpe. É só para destruir a democracia no nosso país. Uma artista que vem aqui, e é o seguinte, foi assistir a Madonna quem quis, quem saiu de casa e foi lá. O show foi à noite, então os pais têm que ter controle sobre os filhos também, se não querem que os filhos assistam a Madonna, não ligue lá no show da Madonna. É assim que tem funcionado, né? Pelo menos até hoje nas sociedades civilizadas. E tem algum lugar do mundo que o show da Madonna está proibido, senhor Silas? Tem algum lugar que ela não pode tocar? Só se for lá no Irã, no Afeganistão, né, numa república fundamentalista, né? Mas aí o senhor não reclama, né? Para ir para a praça pedir golpe, ó, eu autorizo. Essa fala aqui do Bolsonaro, na época. Aí tava valendo, né? Mas quem é que tava ali no palanque ali junto com o Bolsonaro nesse momento aí dessa situação toda? Tá aqui atrás do telefone celular, deixa eu ver se eu pego a carinha dele aqui. Mas é o Malafaia aqui, na hora que o Bolsonaro tá fazendo esses vitupérios aí, o Malafaia tá todo felizão ali atrás, tá todo contente, né? Então para praticar golpe aí pode fazer manifestação. Um artista aí para praça pública não pode, né? A Madonna, 2 vezes em que a cantora defendeu o Estado palestino. A Madonna tem feito um discurso pacifista, um discurso de concórdia, um discurso de tolerância, de inclusão, que essa gente da extrema-direita não tem a menor ideia do que significa. Você pode discordar esteticamente do show, pode não gostar das músicas, mas é inegável que ela faz da arte dela uma ferramenta de conscientização, né, de despertar consciências. E muitas vezes se faz através de situações mais impositivas, mais imperativas, né? Agora, essa foto aqui deveria dizer alguma coisa para o senhor Silas Malafaia de quem é a Madonna. Ela está aqui com 4 filhos adotivos, né? Não precisa dizer muita coisa não, né? Da vida, são filhos adotivos e herdeiros, né? A pessoa que, enfim, fez de tudo aquilo que ela criou na vida um espólio para ser deixado para essas crianças aí que ela adotou, muito pequenas, né? Na região de Malawi, né? Um local totalmente miserável. Eu conheço uma pessoa que faz trabalho voluntário lá, muito bacana, enfim. Então são essas coisas que dizem muito mais, né? Lá em Israel, a Madonna teve lá, tá? Há um tempo atrás, lá em Israel, do senhor Netanyahu, a Madonna é querida, tá, o senhor Malafaia? Então Israel teve lá com a Madonna, não teve restrição nenhuma, tudo bonitinho, só na cabeça do senhor Silas Malafaia, né? Aqui a imagem do show dela, que foi muito polêmica, lá em Israel a televisão até tirou do ar, que é um casal subindo aqui, né, na escadaria, ela com a bandeira da Palestina nas costas e ele com a bandeira de Israel, né? Então, e isso aí para os extremistas de direita, isso é uma coisa muito complicada, né? Bom, complicada também está a situação desse cidadão aqui, o senhor Pablo Marçal, que fez essa publicação aqui, gente, todo mundo já viu aí, certamente, ele agredindo aí a Natuza Neri, enfim. Mas agora ele veio dizer que o show da Madonna foi ritual satânico, né? Vamos pegar um trechinho aqui. Chamar de doido, eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali e vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo.
Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho, tanto que for. Vocês que são imbecis e não têm compreensão espiritual. Aquilo nunca foi um show, aquilo é um ritual satânico. Quem tem um mínimo de compreensão das... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É difícil a gente saber a diferença entre o mau caráter, o insano, o bandido ou tudo misturado, né? Tudo bananinho nessa ótica também. Discurso de ódio é querer censurar a oposição a fim de manterem as multas e burocracias que impedem socorro a mantimentos de chegar ao Rio Grande do Sul. Canalhas. Canalha é quem repete esse tipo de mentira, né? Esse senhor Marçal aqui, ele andou falando aí do Malafaia. Eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de Bitcoin, você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar... Isso aí ele falando do Malafaia. E o Malafaia veio e falou dele, né? Estadual lá na nossa igreja. Bom, aí assim, um pau quebrou entre essas criaturas, né? Mas aí, pra gente finalizar aqui, vamos ver o perfil moral desse senhor Marçal, ele mandando as pessoas na época da campanha a deixar os escrúpulos de lado, né? Ou seja, serem canalhas bandidos para ajudar o Bolsonaro. Se tem dúvida, confira aqui. Essa campanha... ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, desse socialismo enrustido, desse comunismo que tem atrapalhado o avanço desse Brasil. Gente, então é o seguinte, é muita bandidagem que a gente pensou que a gente ia conseguir nos ver livres, né? Mas ela está apenas minimizada. Ela está por aí, mas quem sabe essa situação toda ajude a clarear um pouco mais mentes e corações, né? É para isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!